Nós temos estado a fazer aquele estudo sobre como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Como ter um coração no mundo de Marta, disse bem. As trocas irmãs. Temos estado a falar muito sobre Marta, não é? Eu acho que nós temos todas aqui um lado de martês em nós. Mas hoje vamos falar de Maria. E vai ser muito bom podermos falar de Maria, das fraquezas e das forças dela também. E tal como Marta, que nós vimos forças e fraquezas e vimos a transformação que Jesus fez, em Maria nós também vamos a ver. E quero que vocês abram, por favor, as vossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12. Deixem-me dar já os parabéns por já haver o grupo ao próximo mês. Costuma ter que ser um bocadinho saca-rolhas. E é bom que já esteja tudo delineado. Vamos ficar nesta passagem, vamos a outras também, mas leio vários versículos deste capítulo. João, Evangelho de João, capítulo 12. João 12, tá? Sugiro até que vocês marquem nas vossas Bíblias, com um marcador que tenham aí, alguma coisa, porque a primeira passagem que nós vamos ler até não é daqui, está bem? Portanto, já que encontraram João 12, marcam e depois a gente vai ali um Evangelho e já volta aqui outra vez, ok? Pronto, como vocês já viram pelo título da nossa lição hoje, o amor extravagante de Maria, é sobre isso que nós vamos falar. Essa passagem está realmente em João 12, está descrito este episódio em que vocês conhecem a história de Maria que derramou aquele vaso aos pés de Jesus. Hoje vamos aprender um bocadinho acerca disso. Mas quase que posso garantir que quando aqui no capítulo 12 começa a descrever este encontro, este jantar que ofereceram ao Senhor Jesus, foi completamente diferente do que se tinha passado no capítulo anterior. O que é que aconteceu em João 11, que nós estivemos a falar no mês passado? O que é que aconteceu em João 11? Foi a morte e a ressurreição de Lázaro. Foi uma grande alegria, certo? E foi um encontro quando eles viram Jesus, que deve ter começado com lágrimas, mas terminou com muitos sorrisos, porque Lázaro ressuscitou. Mas há aqui uma passagem de tempo do capítulo 11 para o capítulo 12. Passaram, se calhar, até meses. E quando há este reencontro, em João 12, era completamente diferente. Não era o Jesus de João 11 que estava aqui. Era um Jesus mais cansado, era um Jesus mais introspectivo, era um Jesus que Maria, aquela que tinha aquela sensibilidade toda, percebeu logo, este Jesus está diferente. Vejam o que é que diz no versículo 1 de João 11. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então nós temos aqui uma janela no tempo, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, esta foi a última semana de vida de Jesus aqui na Terra. E ele sabia para o que é que ia acontecer, não sabia? Ele já não tinha falado tantas vezes aos discípulos, é necessário que eu vá a Jerusalém e seja morto. Ele disse o sítio onde ia ser, por quem ele ia ser traído, pelos principais, pelos fariseus, os principais dos sacerdotes, e ia ser morto crucificado. Inclusive ele dá a morte dele. Lembrem-se que a crucificação não era uma morte normal e comum, era só o pior dos bandidos é que ia ser crucificado. Tipo, os outros dois estavam lá dele, não era? Salteadores que tinham morto pessoas. Portanto, Jesus já profetizar que ele ia morrer crucificado. Mas se fosse só isso que ele falava, era de arrepiar os discípulos e eles entrarem em pânico. Mas ele depois dizia, mas ao dia ele vai ressuscitar. E ele disse isso várias vezes e nesta última semana aquilo estava mais fresco do que nunca. Ele sabia cronologicamente o que é que ia acontecer. E o que eu esperava era fácil? Era fácil, irmãs? Basta vocês lerem a narrativa do que é que se passou no jardim do Getsemaní. O que é que foi? A agonia dele foi tão grande que o suor tornou-se em sangue. Antes mesmo dele ser preso e foi aquele festival todo do tribunal e tudo mais, até ser eventualmente condenado e morto. Portanto, ele sabia o que é que lhe estava para acontecer e nesta altura ele vai a este jantar e é uma Maria que percebe que alguma coisa se estava a passar diferente. Não era novidade para ninguém que
O Jesus sabia, os discípulos sabiam, toda a gente sabia, toda a gente na Palestina sabia, em Betânia sabiam, Marta, Maria e Lázaro sabiam que a cabeça de Jesus estava a prémio. Não era novidade para ninguém. Se vocês virem no capítulo 11, dessa passagem onde vocês estão aí, depois daquela maravilha toda dele ter ressuscitado a Lázaro, nós começamos a perceber aqui a partir do versículo 47, portanto, João 11, 47, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho dizendo: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão, olhem só como é que eles exageravam as coisas. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Dramatizar logo. Nós temos que destruir este homem, porque ele não só nos está a destruir a nós, porque muita gente estava a converter a Jesus e a deixar o judaísmo, como também os romanos vão vir e vão nos tirar o país. Que dramático, que exagero. Mas normalmente quando nós queremos convencer alguém de alguma coisa temos que pôr assim com umas cores muito fortes, não é? E eles estavam aqui a pintar estas cores. Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, dá a sugestão de que pela nação seria necessário um homem morrer. E obviamente que esse homem era Jesus, não era ele. Um homem morrer. E depois diz assim no versículo 53. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. E depois diz, Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. A cabeça de Jesus estava a prémio, era só uma questão de ocasião, já não era a questão se iam fazê-lo ou não. Jesus sabia, os discípulos sabiam, que as coisas estavam a começar a ficar densas, tensas, e esta era a última semana. Era a última semana de vida dele aqui na terra. E ainda que ele depois de ressuscitar apareceu aos discípulos e teve 40 dias com eles ainda, foi diferente. Eram já encontros pessoais, não era em público, e eram com instruções para a reta final. Olha, agora vou-me embora, mas vocês aguentam, só vocês têm que fazer isto. Mas aquela semana em que ele esteve na terra, em que ele comeu, em que ele dormiu com eles, esta foi a última semana. E Maria, que tinha essa sensibilidade, como eu vos digo, apurada, que notava muitos pormenores, que era mais contemplativa, não é isso que nós temos estado a falar? Marta era mais ativa, era mais enrascada, era mais proativa e Maria era mais pensadora. Quase que consigo dizer com certeza que quando viu Jesus naquele encontro, que nós não sabemos se foi na casa deles, como foi aquele de Lucas 10, até porque esta passagem de uma mulher que derramou unguento a Jesus aparece nos Evangelhos todos com versões diferentes. Esta é a única em João que fala em Marta, que fala em Maria e que fala em Lázaro. Mateus e Marcos falam de uma mulher que derramou um unguento, um perfume. Elas não dizem aos pés, dizem à cabeça. E esta aqui de João diz aos pés. E depois Lucas fala de uma mulher pecadora que derramou então o perfume em Jesus, aos pés de Jesus. São todas versões diferentes, não consigo vos dizer se é todas a mesma mulher, provavelmente a mulher de Lucas não é Maria, não é? Até porque dá a entender que era uma mulher pecadora, devia ser uma mulher prostituta, alguma coisa assim, porque a narrativa assim o explica, mas a mulher de Mateus e de Marcos pode ser Maria. Pode ser Maria. O nome não é dito e dá este pormenor que foi derramado na cabeça. Eu não sei, porque não se esqueçam que eram mesmas pessoas a ver as mesmas coisas e mesmo quando há testemunhas de um acidente, todas dizem uma coisa diferente, não é? Mas todas presenciaram o mesmo. Não interessa. Só pela narrativa de João nós já temos muita coisa do que tirar. Mas, de qualquer modo, esta Maria, quando vê Jesus entrar, e como eu estava a dizer, aqui não diz, e nas outras passagens dizem que foi na casa de Simão, quando Maria vê Jesus neste jantar, ela viu que ele estava diferente. E provavelmente foi ter com ele. E disse, Senhor, eu acho-te tão cansado. Porque Jesus devia estar mais... Não era tantos sorrisos, não era tanta expansividade, estava mais reservado. Ele estava a meditar no que lhe esperava. E quase que consigo adivinhar que Jesus com um sorriso, porque era esta a intimidade que eles tinham, eram de amigos, Jesus disse, Maria, não andes ansiosa por coisa alguma. A minha vida está nas mãos do Pai. Com esta serenidade, ele tentou a descansar e ela percebeu
que alguma coisa muito importante ia acontecer, muito intensa ia acontecer. Mas em vez de ficar agitada e preocupada e nervosa, ai, isto está a ser aqui alguma coisa que eu não estou a perceber, ela ficou em paz, porque ela viu paz nos olhos de Jesus. Ela viu paz nos olhos de Jesus. Vamos perceber um bocadinho o contexto aqui. Como eu vos disse, Jesus sabia o que é que ia acontecer. E por isso eu peço para vocês marcarem aqui João, mas irem no instantinho a Lucas 9. E o versículo é o 51, e eu pedi-me de vocês que ficasse de pé e lesse Lucas 9, 51. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Obrigada. Esta versão que eu tenho aqui diz: e ocorreu que, se cumprindo os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Eu gosto nesta versão aqui de falar do semblante da cara. Em inglês, diz mesmo a expressão, pôs a sua cara como um cisto, como um seixo, como uma pedra, que é baseado nesta passagem de Isaías: porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. O que é que isto quer dizer? A expressão da cara como uma pedra é determinação. O semblante de Jesus estava diferente. Ele percebeu que estava na altura. E o que o Evangelho diz é que ele teve a firme resolução. Outra versão diz: partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jerusalém era o alvo. Era o sítio que ele devia estar a fugir. Jerusalém, porque era ali que ele ia ser morto, mas era o alvo dele. Era para ali que ele ia, ele sabia que era ali que ele tinha que cumprir os planos de Deus. Lembrem-se que Betânia ficava muito perto de Jerusalém, portanto, ele quando passa por Betânia, ele já está com o alvo de Jerusalém. É para ali que eu vou. E vai-me custar muito, mas é para ali que eu vou. Então, é nesta atmosfera, é neste cenário que acontece este encontro, que acontece este jantar, em que dá a entender que as duas pessoas homenageadas eram Jesus, acima de tudo, mas também Lázaro. Porque frisam aqui que Lázaro estava presente, porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus, certo? Era aquela pessoa que tinha morrido há 4 dias e ele o tinha ressuscitado. Voltem outra vez, então, se faz favor, para João. João 12. E lemos assim no versículo 2. Vou ler 1 também, já para nós vermos isto com outros olhos. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos, e fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Portanto, na mesa principal, quem estava ali quase ao lado de Jesus, provavelmente ali sabem, nos casamentos, quando há a mesa dos noivos e dos pais dos noivos, e depois há as outras mesas, aquela é a mesa principal, é a mesa de destaque. Ali na mesa principal estava Jesus, Lázaro, os discípulos também haviam estar por perto, porque Lázaro também estava a ser homenageado. E se calhar aquele jantar até foi feito como uma forma de gratidão a Jesus, não é? Já que ele depois do ter ressuscitado, ele refugiou-se em Efraim. E o convite foi uma maneira de o trazer de novo e lhe agradecer pessoalmente tudo o que tinha acontecido. Gosto muito, não sei se vocês já perceberam neste pequenino grande detalhe, que aparece aqui Marta, certo? E Marta servia. E como eu vos disse, nós não sabemos se isto foi na casa deles. Provavelmente até foi na casa de outra pessoa, e Marta sempre na linha da ação. Mas esta Marta não teve aqui chilique nenhum. Como em Lucas 10, ficou chateada porque não teve ajuda, porque esta Marta estava a servir com o coração certo. Esta Marta era aquela Marta que agora passava tempo aos pés de Jesus e por isso quando ia para a cozinha já não havia problemas, já não havia conflitos, porque o coração dela estava bem e sabia a quem ela estava a servir. Muito bem. Então, é interessante que Jesus estava com esta determinação toda de cumprir a vontade do Pai, de ir a Jerusalém e se oferecer a si mesmo em sacrifício por nós. E ele dizia isso declaradamente, explicitamente aos discípulos e ninguém estava a compreender. Ninguém estava a apanhar, estava assim tudo no ar.
Eles viam que Jesus estava a ser um bocado dramático a contar as coisas, mas não estavam a perceber muito bem o que é que estava a passar. E Marta estava a perceber. Marta estava a perceber. E ela percebeu que alguma coisa importante ia acontecer e ela tinha que fazer alguma coisa. Ao contrário dos discípulos, que não estavam a apanhá-las ou então reagiam mal, que nós já vamos ver mais à frente, e nós já falámos aqui também de um discípulo que corrigiu o Senhor Jesus, ela ia fazer a coisa acertada. E então conseguimos perceber que esta Maria aqui também já é uma Maria diferente. Deixem-me só vos dizer que esta é a última vez que é falado estes três, Marta, Maria e João, é neste capítulo 12, e esta era uma família muito querida de Jesus. Diz isso no capítulo 11, quando nós lemos acerca da ressurreição de Lázaro, diz logo no início do capítulo 11 que Jesus amava, 11 versículo 5, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E era mais do que evidente que eles também amavam muito a Jesus, e por isso o lar dele estava sempre aberto para ele. Fala pelo menos destes 3 encontros, mas se calhar muitos mais houve, foram ou não registados na Bíblia, não foram, porque só foram estes 3. E interessante é que estes 3 irmãos ofereceram a Jesus algo que ele tinha muita saudade. Lembra-se que ele deixou Nazaré, que foi a casa dele, 3 anos e meio antes, não é? Quando começou o ministério público dele. E ele sentia a falta de um lar, ele sentia a falta de uma casa, ele sentia a falta de uma família. E sempre que ele tinha saudades disso, eu acho que ele era a Betânia que ia. Porque ele não falou que ele não tinha casa, que não tinha onde declinar a cabeça. E não tinha mesmo, ele vivia da caridade, entre aspas, dos outros. Onde oferecessem para ele dormia. O que lhe oferecessem para comer, ele comia. Mas quando ele tinha aquela necessidade, e todos nós temos, de ter aquela sensação de casa, de lar, daquele sítio onde nós podemos descansar à vontade, daquele sítio onde nos sentimos protegidos, era para lá que Jesus ia, era para o lar de Betânia, destes irmãos. E por isso vemos intimidade entre eles, não é? Não era só a relação de convidado, homenageado e de anfitrião, aquilo havia a relação de uma amizade profunda. Qualquer um dos 3, sendo os 3 tão diferentes, tinham um relacionamento próximo e perto de Jesus. Como eu vos disse, desde o capítulo 11, que eles já estavam a maquinar e a projetar, tirarem Jesus do cenário, porque achavam que ele era uma ameaça muito grande. E é interessante que, quando há bocado estávamos a falar de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, que ele sugere algo, foi ele que sugeriu que alguém devia morrer pela nação, mas é muito interessante como nós vemos que até isso, que parecia que era uma coisa má, e agora que eles estão-se a lembrar, Deus está por trás. E Deus está nos bastidores a projetar algo muito maior. O que eles queriam era acabar com uma ameaça. E Deus o que queria fazer era fazer com que daquela ameaça que eles achavam se fosse dar salvação para o mundo. Leiam a beleza destes versículos aqui no 11, João 11, que diz assim no versículo 51 e 50. Eu até vou ler o 40, para nós vermos o contexto. João 11, 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pela nação e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso, e é interessante isto, de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, pelos judeus, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Vejam a projeção da salvação de Deus. Não era só uma questão de nação, não era uma questão de judeus, era para salvar os filhos de Deus que andavam dispersos por várias... A amplitude dos planos de Deus, mesmo quando o diabo quer maquinar coisas más, Deus está por trás a transformar aquilo em algo bom, em algo grande. E quando diz aqui no 51, ora, ele não disse isso de si mesmo. Caifás não teve uma ideia brilhante. Para já ele não foi inspirado por Deus, obviamente, a dizê-lo. Mas até quando ele fez algo e disse algo mau, e o sumo sacerdote era a figura principal religiosa para os judeus, mas até quando ele foi um mau exemplo e o que falou foi mau, Deus pegou naquele mal. Não foi Deus que lhe pôs as palavras na boca, mas pegou naquilo que ele disse e disse assim: mal tu sabes que tu estás a cumprir o meu propósito com isso. Mal tu sabes. Mal tu sabes. E Deus estava realmente nos bastidores de toda a questão e de toda a situação. Por isso Jesus estava em paz. E por isso Jesus, mesmo sabendo que ia ser oferecido como sacrifício,
não estava em pânico, ele sabia que o pai estava no controle de tudo. Agora vou-vos dar um bocadinho um contexto do que é que Maria deu a Jesus. E vocês vão perceber, eu também nunca tinha aprofundado tanto, mas vocês vão se aperceber que ela deu e deu muito. Quando fala ali no capítulo 12 que Maria, naquele banquete, derramou um vaso de unguento de nardo puro aos pés de Jesus, nós já vamos ler essa passagem mais concretamente, ou especificamente, quero que vocês percebam que o que ela estava a derramar não era só um perfume caro. Ela estava provavelmente a hipotecar o futuro dela. E por isso eu vou-vos explicar, puxando um bocadinho a cassete para trás para percebermos o contexto. A questão do casamento nos judeus era muito, muito importante. A honra máxima que uma mulher podia ter. E lembrem-se que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, e que hoje em Cristo nós temos, graças a Deus pela dispensação que nós temos, em que vivemos, mas as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens na religião, e ainda hoje não têm na religião judaica. Então, a honra máxima de uma mulher era casar e ter filhos. Era aí que ela era considerada num nível superior. Era aí que era dado respeito e consideração. Por isso, e vocês sabem as histórias bíblicas, quando uma mulher era estéril, era o quê? Era uma desgraça. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Ela já tinha conseguido casar, mas ela não tinha conseguido dar filhos. E isso, ela não estava completa. A função dela não estava completa. Aquilo que Deus lhe tinha dado como missão, que era ser mulher e mãe, não estava completo. E ela sentia-se mal, e por isso nós vemos o desespero de várias mulheres na Bíblia que eram estéreis, a agonia delas, elas não estavam bem, elas não estavam a cumprir aquilo que desde pequeninas elas eram preparadas para ser, que eram esposas e mães. Mas quando uma mulher nem sequer era casada, era solteira, era uma vergonha também, ainda maior, porque a outra ainda era casada. E a questão de dar à luz, eles, como tementes a Deus, tinham bem a noção que era Deus que abria a madre ou fechava a madre, não era Deus, e ainda hoje é Deus que faz alguma mulher ficar grávida, não é sorte e não é azar e não é alturas do mês, é Deus que queres, é Deus que queres. Mas ela pelo menos era casada. Agora, uma mulher ser solteira e por consequente não era mãe, era assim um patamar lá em baixo. Um bocado as coisas de hierarquias, ela estava lá em baixo. Para vocês perceberem um bocadinho esta questão do casamento, por volta dos 12 anos... Raquel, tens quantos anos? Estás perto. Por volta dos 12 anos, o pai da menina começava a planear o casamento dela. E, portanto, está descansada, Raquel, que tu não estás... Teu pai não é judeu. Começava a organizar o casamento da menina, apesar de não era... ou seja, a menina, digo menina porque é 12 anos, não é? Ainda é muito novinha. Tinha uma palavra a dizer, ele não eram tiranos, tinham de dizer, tu casas com este e mais nada, está decidido. O pai sondava rapazes mais ou menos da idade, de boas famílias, em que fosse bom criar a ligação, tementes a Deus, via esses requisitos todos, falava com a rapariga e dizia, olha assim, tenho aqui este candidato A, B e C, o que é que tu achas? E a menina podia dizer, não, eu não gosto nada dele. Se bem que com 12 anos as raparigas, com 12 anos já começam a se interessar um bocadinho pelos rapazes. Antes disso é que não querem nada. E depois chegavam à conclusão de qual era o rapaz que ia ser. O pai iniciava as negociações com a outra família, os dois se acordassem. Já nesta altura, nesta idade, eles celebravam o noivado e eles chamavam a esse documento que era assinado pelo futuro noivo e futura noiva, ketuba, não sei se estou a dizer bem, mas pronto. Esse documento era então assinado pelo futuro noivo. Não eram os pais, eram os noivos que assinavam esse documento do noivado e era selado com um beijo. E a partir daquele momento,
o casal estava legalmente vinculado a casar. Acontecesse o que acontecesse, eles tinham que casar. Ainda que a cerimónia era passada muitos anos depois. Às vezes 5, 6, 7, 10 anos depois, concretizavam o casamento, mas eles já estavam prometidos um para o outro. Não havia volta a dar. Só a morte, ou então um tipo de divórcio, entre aspas, é que podia fazer com que aquele negócio, aquele documento fosse anulado. E por isso vocês agora percebem um bocadinho o que se passou com José e Maria, os pais de Jesus. Eles não tinham um compromisso um com o outro, noivado, e quando José soube que Maria estava grávida, e ele não era o pai, obviamente, que ele sabia, o que é que ele pensou? Eu vou abandoná-la, eu vou deixá-la, porque se eles ficassem os dois juntos na altura, toda a gente ia pensar que ele era o pai e eles corriam o risco de morte. Porque sexo fora do casamento está errado, e eram os dois sujeitos à morte porque ela estava grávida, era evidente toda a gente. Então, o que ele quis fazer era fugir. Ele ficava com a reputação de que ele é que tinha se aproveitado de Maria, mas Maria ficava protegida, ninguém lhe fazia mal. Percebem? Porque eles tinham este laço, e este laço ele não podia dizer assim, olha, já não quero nada com Maria. Não, aquele noivado era para casamento e ponto. Então, o casamento era muito importante naquela altura. Começava numa idade muito nova, já os pais a prepararem nisso. E uma das coisas que eles tinham que entrar em negociação era o dote da noiva. Portanto, o noivo, para casar com aquela rapariga, tinha que pagar um dote ao pai da noiva. Ainda há umas décadas atrás, ainda era mais ou menos isso. Ainda é pago o dote, portanto, prejuízo que o pai está a ter a dar uma filha, recebe uma compensação, mas também era esperado da noiva levar alguma coisa de valor para o casamento. Ainda que o homem tivesse todo o papel de prover e de cuidar da família, era suposto a noiva levar alguma coisa de valor para o casamento. E é aqui que começa a entrar a Maria, porque, que nós saibamos, ela não era casada e ela vivia com Marta e com Lázaro, e é muito interessante que isso faz-nos pensar que provavelmente os pais deles terão morrido já há muitos anos atrás, porque é que aqueles 3 irmãos viviam os 3 sozinhos. E o que é muito interessante é que, por exemplo, na passagem de Lucas 10, fala que a casa era de Marta. E se os pais tinham morrido já há algum tempo atrás, a herança e os bens eram dados ao filho homem, que seria dado a quem? A Lázaro. Porquê que é dito que a casa é de Marta? Então, o que muitos comentadores bíblicos sugerem é que provavelmente Marta foi casada, ficou viúva e recebeu da herança a casa do marido. E por isso os irmãos agora viviam com ela. E por isso é que é dito que a casa é de Marta. Então estamos a começar a conhecer melhor esta família, não estamos? Se calhar Marta foi casada. Se calhar aquele pragmatismo dela, aquela força, aquele ímpeto é de uma mulher que já tinha passado muito. E ter casado, ter enviuvado, provavelmente não ter tido filhos, porque não há registros disso, fazia dela uma mulher já muito vivida. E agora entra no esquema Maria, que provavelmente era solteira, e estava a ver por isso com a irmã. E agora nós começamos a ver o quadro de que Maria, sem pai, sabe-se lá desde quantidade, será que aos 12 anos ela ainda tinha um pai que ia lhe preparar o noivado? Provavelmente não. Temos uma mulher sem pai, que talvez ninguém tinha preparado o casamento para ela. Temos um Lázaro, que provavelmente é o irmão mais novo, portanto não era o irmão mais novo que ia se preocupar com isso com a irmã. E temos uma Marta que não tinha autoridade para o fazer porque era mulher. E temos uma mulher que, se existe alguma coisa de valor que ela pode levar para o casamento e que pode almejar algum homem e se interessar por ela, provavelmente é aquele vaso de alabastro cheio de perfume muito caro. Era mesmo muito caro aquilo que ela tinha, era mesmo muito precioso. E quando ela tem isto reservado ao longo destes anos todos, é sempre na expectativa, pode ser que algum dia um homem se interesse por mim, sem ser através de noivado, e que me queira se casar comigo, e eu vou levar isto precioso para o casamento. Mas isto é antes de Jesus entrar na história. E quando Jesus entra na história, ele torna-se o protagonista de tudo. E ela só tem olhos para ele. E quando ela pressente aqui neste jantar que algo muito importante vai acontecer, que é a morte
dele. Ela sabe que tem que fazer alguma coisa. E os planos dela e os sonhos dela, legítimos, que todas nós que são solteiras temos, e uma menina desde pequenina naquela situação também teria, que era de um dia casar, podiam estar a ser hipotecados. Mas ela sabia que Jesus merecia tudo. E quando ela oferece aquele perfume caro, e aquele perfume que devia cheirar maravilhosamente bem, ela está a dar mais do que uma oferta de dinheiro, ela está a dar o futuro dela em causa, mas a situação e as circunstâncias mereciam. O Senhor merecia tudo e o Senhor ia receber tudo da parte dela. Por isso é que o título da nossa lição é o amor extravagante de Maria. Foi extravagante o que ela fez. Muito extravagante. Até para os dias de hoje, se acontecesse à minha frente, eu ficava assim um bocado inibida. Quanto mais no tempo dela, na presença de homens, e como a gente já falou, as mulheres não estavam na sala de estar com os homens. As mulheres iam com os homens. Ela já tinha feito nas vistas, que era estar sentada aos pés de Jesus, e toda a gente devia estar a olhar para ela, mas o que ela faz desta vez ultrapassa os limites todos, e tudo por amor. Então, já vimos que aquele jarro, aquele vaso de alabastro, era provavelmente o dote que Maria teria para levar para dentro do casamento. E como vocês veem aqui na passagem de João 12, eu até sugiro que leiamos aqui a passagem toda para nós nos inteirarmos dos pormenores. Vamos começar no versículo 3 e terminar no versículo 8. Cada uma lê um versículo, pode ser? João 12, 3 até ao 8. Voluntárias rápidas para ler também? Uhum. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Versículo 4. Quem pode ler? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trazer, disse: Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não como verdade que tivesse dos pobres, mas porque ladrão, porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que aí se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para a vida na sepultura mortalista. Versículo 8. Porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre me tens. Foi dado aqui um preço à oferta dela, não é? Foi dado por Judas, e nós vamos falar bastante hoje de Judas. Quanto é que ele disse que valia? Aquele 300 dinheiros, não é? A moeda que ele está a falar aqui é o dinário. Outras versões dizem esse preço, essa moeda, que era uma moeda de prata que correspondia a um dia de trabalho. Portanto, um trabalhador trabalhava as 12 horas e no final do dia recebia um dinário, essa tal moeda. 300 dinários era praticamente os salários de um ano de trabalho. Muito, não é? Muito. E este podia até nem ser o preço preciso, porque isso é o que Judas sugere que aquilo valesse. Se calhar aquilo no mercado até valia mais, mas pelo menos isso era certinho. Ou seja, ele quando faz a pergunta que estava muito preocupado com os pobres, e o João descasca logo ali de que ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma, ele estava a dizer que aquilo era uma coisa valiosíssima, que se fosse vendida, podia ser dado aquele dinheiro aos desfavorecidos, não é? Aos pobres. Portanto, 300 dinários era o que valia aquele perfume. É um perfume muito caro. Era feito através de um óleo que era extraído da raiz de uma planta que crescia principalmente na Índia. Portanto, aquilo era um perfume importado. As coisas importadas normalmente são mais caras, não é? E importado, naquele tempo, as coisas não viajavam de avião, como é agora, não é? As coisas, quando chegavam até à Betânia, já estavam bem inflamadas
inflacionadas no preço. Portanto, aquele perfume era caríssimo, poucas pessoas tinham, era muitíssimo raro e percebe-se porquê. Poucas pessoas tinham dinheiro de poder pagar este valor. Normalmente só os nobres, só as pessoas muitíssimos ricas que tinham dinheiro para desperdiçar, entre aspas, numa coisa dessas. Um comum trabalhador não podia poupar 300 dias de trabalho para comprar um perfume. Aquilo era uma herança, aquilo era um dote. Percebem agora a importância daquilo que ela ofereceu? Aquilo era o que ela tinha armazenado e guardado para ela para um dia. Até era uma segurança para ela. Imaginem um tempo de crise, uma emergência. Sabe bem quando nós temos aquele dinheirinho poupadinho que podemos usar em caso de emergência. Aquilo era a segurança dela. E foi isso que ela entregou a Jesus. Então, era um perfume raríssimo, caríssimo, que eu fiz as contas mais ou menos para vos dar um valor, só para vocês terem um bocadinho a noção. E então eu fiz a matemática de pegar no valor do ordenado mínimo em Portugal, no ano de 2017. Portanto, mínimo, que é supostamente aquilo que, no mínimo, um trabalhador deve receber pelas suas 8 horas de trabalho. Multipliquei isso por 12, um ano, estamos a fazer mais ou menos um ano, e deu o valor, caso alguém esteja interessado em comprar este perfume, de 8.684 euros. Perdão, 8.000 não, 6.684 euros. É muito dinheiro, não é? Eu acho que nunca vi um perfume destes numa perfumaria. Com esta etiqueta. Para já não tinha etiqueta, para não assustar, mas com esta etiqueta, compra este frasco por 6.684 euros. E era pouco. Porque os bons perfumes normalmente são embalagens pequenas, não é? Não é frascos de litro nem nada disso. Portanto, pouco perfume, muito caro. E foi isto. Foi isto que esta mulher entregou a Jesus. Esta versão diz, Maria pegou uma libra, portanto é a quantidade, era muito pouco, de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. E foi isso que ela ofereceu. Ali o vaso de alabastro, este aqui é assim um bocado mais moderno, que eu estive a pesquisar no Google e havia assim umas coisas que pareciam assim uns vasos mais rústicos, este aqui parece mais chique. Mas a Bíblia fala, não nestas passagens, mas na passagem de Mateus e de Marcos, que era um vaso de alabastro, e um vaso de alabastro era muito comum. Enquanto o perfume era raro, era muito caro, era uma elite que tinha acesso a ele, um vaso de alabastro não, era muito comum. Normalmente eles eram feitos de gesso, que era todo muito limado, quase ficava translúcido, e servia para ser uma jarra de ornamento, servia para ser uma caixa de joias, servia para ser um vaso, servia para guardar perfume, como era o caso. E também havia alguns casos em que, dá-me a ideia que é o caso deste, que era uma pedra de mármore, toda polida, e por vezes também eram chamados a isto vasos de alabastro. Mas a importância aqui não está no vaso, está no conteúdo do vaso. A mesma coisa hoje, se vocês vão comprar um perfume que é muito bonito o frasco, mas não cheira bem, não vale a pena, não é? O que interessa é o que está dentro. E o que dava valor à oferta de Maria foi o perfume, e aqui o versículo, nesta versão, diz mesmo um óleo perfumado muito caro, muito caro. E o vaso foi só uma maneira de guardar esse óleo perfumado, esse perfume. Dizem alguns especialistas que estes vasos estavam lacrados quando era com este perfume muito caro, em cima, de tal maneira que se caísse aquilo não se desperdiçava logo, e talvez por aí explique-se porque é que ela partiu o vaso quando fez a oferta ao Senhor. Também não é aqui em João que diz que ela partiu, é em Mateus que diz que ela quebrou o vaso e derramou sobre o Senhor. Faz tudo parte do amor extravagante dela. E ela não ia estar ali com medidas a querer tirar o solinho, ou pôr umas gotinhas, ela era para dar tudo. E foi tudo que ela deu ao Senhor. Portanto, caso alguma de vocês esteja a pensar em comprar um óleo destes, digo-vos que é muito, muito caro. Conseguimos assim então perceber que, além de este perfume caro que deu, Maria estava a dar também uma prova de amor sacrificial ao Senhor, quando ofereceu o dote dela, o futuro dela, a segurança dela. Mas, como sempre, estes atos de extravagância não são bem vistos pela maioria. E não foi exceção este caso. Como vocês já leram aqui, houve logo pensamentos tipo que exagero,
que exibição exagerada de emoções, porque ela depois chorava e depois ela limpava com os cabelos os pés do Senhor. Aquilo estava assim, não era uma cena bonita de se ver, porque estava ali uma mulher completamente emocionada e derramada, não era só o perfume que foi derramado, ela se derramou também perante o Senhor, e não era próprio, como nós já percebemos. Socialmente não era aceitável este tipo de comportamentos. Então toda a gente deve ter ficado assim um bocado constrangida, o perfume a invadir a casa toda, não havia como alguém... Mas o que é que se passa? Toda a gente deve ter parado a olhar e ver o que é que estava a passar. E provavelmente Judas, que foi aqui quem falou. Nas outras passagens de Mateus e Marcos, não é dito que é Judas, mas João queimou logo. Aliás, sempre que vocês lerem Judas Iscariotes no Evangelho de João, ele diz aquele que o traiu. Sempre! Aquele ficou-lhe assim, não dava para escrever alguma coisa acerca de Judas Iscariotes. E assim também como sempre que ele fala, em Nicodemos fala, aquele que procurou o Senhor à noite. Sempre! É engraçado como ele associava o nome a um episódio, a uma circunstância. Então, e ele aqui não faz exceção, vocês veem isso no versículo 4. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia traído, disse logo, não havia dúvidas quem era, porque havia outros Judas no grupo, que chamavam só Judas Tadeu, este era o Judas Iscariotes. Judas deve ter pensado, então, mas ele não a manda parar. Ele estava constrangidíssimo com tudo que estava a passar. E estava a irritar tudo aquilo que estava a passar. Ele não estava a perceber, obviamente, o que é que estava a passar. E para ele era ridículo e, portanto, na opinião dele, Jesus já pediu, Maria, para lá, já chega. Já está a ser demais, obrigadinha e tal. Mas não, Jesus não operou, Jesus não condenou. Jesus aceitou a oferta que estava a ser dada. E para nós conhecermos um bocadinho mais de Judas, este Judas era um homem muito determinado. Do grupo dos 12, ele era o único que não era galileu. Ele vinha de uma cidade, provavelmente uma cidade grande. Fazia dele um homem da cidade, que tinha uma visão, que tinha um sonho de ser um dia alguém. E quando ele ouviu falar de Jesus, voluntariou-se para entrar no grupo. Ele foi escolhido de passagem, mas provavelmente alistou-se para também fazer parte do grupo. A visão dele era, Jesus é o Messias, Jesus vai expulsar os romanos daqui, porque os romanos estavam a subjugar os judeus. Jesus vai expulsar os romanos daqui, e o reino vai vir. Era isso que estava profetizado, não é, irmãs? É isso que o Velho Testamento falava. O Messias vai vir, o Messias vai pôr ordem em tudo, vai fazer tudo que seja justo, não vai haver mais doentes, não vai haver mais miséria, não vai haver mais fome, porque vai haver abundância. E para Judas, se Jesus era assim tão especial, ele ia fazer isso tudo. E o tempo estava a passar e não estava a acontecer. Cada vez que queriam coroar Jesus como rei, ele fugia. Ele não aceitava. Cada vez que a multidão ficava assim muito empolgada quando ele fazia assim um milagre de Canaã, Jesus retraía-se. Em vez de ir à frente e querer projeção, e querer destaque, e querer luz, Jesus retraía-se. Porque a missão dele ainda não era para cumprir dessa maneira. Ele era realmente o Messias, mas ele não ia instaurar ainda o reino. Mas Judas não sabia isso. Judas não compreendia isso. Judas não compreendia o Messias de Isaías 53, que falava como uma ovelha, ele foi mudo para o matador. Ele não compreendia. O Messias dele era um rei, era um valente, era um forte. E por isso ele não conseguia aceitar essa parte em que Jesus retraía-se, em que Jesus não se expunha, e ele não conseguia perceber porque é que ele curava uns de uma maneira muito discreta e dizia, olha, vai, não digas a ninguém, mas que é isto? Ele tinha que espalhar a fama dele. E então estas coisas estavam a começar a roer no coração de Judas. E nós sabemos por esta passagem e outras que era ele que tinha do grupo, ou seja, era ele que geria os dinheiros. E ele, como era um homem de números, de matemática, e era uma pessoa muito gananciosa, estava a começar a notar que, inclusive, a popularidade de Jesus estava a baixar. Porque ele não fazia os milagres que toda a gente queria. Lembram-se que depois dele ter feito a primeira multiplicação dos pães, ele chamou a multidão e disse que eles vinham atrás dele por causa do pão. Não era porque ele era o Filho de Deus, nem era por milagres, era por causa de pão. Então, Jesus não dava o que as pessoas queriam, Jesus dava o que as pessoas precisavam. Então a popularidade dele começou a baixar. E lembrem-se que eles viviam à custa das ofertas que lhes eram dadas, não era? Então por isso ele tinha a bolsa. Quando alguém do grupo ficava impressionado, ou porque tinha sido abençoado, ou porque tinha sido curado, ou porque tinha sido testemunhado alguma coisa, davam o dinheiro ao grupo. E era Judas que tratava disso.
E ele estava a achar que já começava a faltar dinheiro, que Jesus não estava a fazer o que ele queria, Jesus não estava a instaurar o reino, e, portanto, até financeiramente as coisas já não estavam a correr bem, e ele já não estava a gostar do que ele se tinha alistado. E então, com este episódio aqui de Maria, foi a gota d'água. Praticamente foi a gota d'água. Ele sentiu-se muito mal, muito constrangido com tudo aquilo, achou que Jesus devia ter feito alguma coisa. Como Jesus não fez nada, ele falou. Falou assim em voz alta, para dar um ar de justo, ainda por cima, e dar um ar piedoso, porque aparentemente estava-se a lembrar dos coitadinhos e dos pobres. E por isso ele chamou a atenção e disse no versículo 6, disse no versículo 5 até, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, não se deu aos pobres. E João mostra logo a motivação dele. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Provavelmente nesta altura ninguém desconfiava dele, mas depois todos começaram a perceber, lembra-se que o dinheiro faltou daquela vez e não percebeu. Porque quando na última ceia é perguntado, Jesus diz que um deles o ia trair e eles perguntam quem ia ser, ninguém suspeitou de Judas. Portanto, não pensemos que Judas tinha aqui alguma coisa na testa que o marcava como sendo o que ia trair. E Judas teve todas as oportunidades como os outros, porém não teve o coração como os outros. E nunca deu sinal de nada, provavelmente. Nunca desconfiaram dele. Mas João, quando está aqui a escrever, já sabia todas as coisas e por isso falava que ele, inclusive, roubava dinheiro que não era dele, obviamente. Mas a resposta que Jesus deu é maravilhosa. E como eu vos disse, ele em nada censurou Maria e repreendeu foi a Judas. E o versículo 7 e 8 diz: disse, pois, Jesus, deixai-a, porque para o dia do meu sepultamento guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. E diz esta versão que eu tenho aqui, mas Jesus respondeu, e eu gosto desta versão porque ela fala pessoalmente para Judas, deixa. Aqui a nossa versão diz deixai-a, parece assim uma coisa geral. Judas levanta-se e diz, e Jesus olha para ele e diz, deixa em paz. Porque era Judas que estava a instigar os outros. Sabem quando alguém começa a murmurar num grupo? E depois, pois é. Era Judas que estava a querer fazer isso no meio do grupo. E Jesus enfrenta-o, defende como um protetor. Deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isto. Quanto aos pobres, vós sempre estareis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Deixa em paz, defendeu-a, protegeu-a. E os relatos de Mateus e de Marcos até são mais descritivos naquilo que ele disse. Ele aqui está mais conciso. Mas deixar em paz, o que ela fez foi algo importante e portanto, de muito e grande valor. Esta história, como eu vos falei, é contada nos 4 evangelhos, ainda que não terá sido a mesma pessoa em todos eles, mas fala de uma mulher que ungiu os pés de Jesus, ou ungiu a cabeça de Jesus. A traição de Judas também é contada nos 4 evangelhos. Nenhum deles esqueceu algo tão importante como quem é que era o traidor. Mateus e Marcos falam que após o episódio desta mulher, que nós achamos ser Maria, ter derramado unguento, Judas levantou-se e foi trair o Senhor. Após este episódio. Conseguimos quase perceber que Judas ficou a ferver por dentro. Aquilo foi a gota d'água? Não, já chega. Não. Agora sentimentalismos de mulheres. Agora espetáculos daqueles. E ele a expor-se aquele que devia ser um Messias, sujeitar-se àquilo. Não o mandou parar, ainda defendeu. Ainda me chamou a atenção a mim. Quando eu estava a falar nos pobres. Foi a gota d'água. E dizem que depois daquilo ele levantou-se e foi ter com os principais dos sacerdotes e com os fariseus e dizer que o ia entregar, que ia o trair. João fala que quando, não fala que foi associado a este episódio, mas quando fala de traição de Judas, diz que o diabo, Satanás, entrou no seu coração. Depois disto. Aquilo foi violento, aquilo foi muito forte. E Judas não conseguiu ficar indiferente a nada disso. A versão de Marcos diz assim, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar, e eles, ouvindo, folgaram-se, alegraram-se, prometendo dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Portanto, eles
esqueçam um bocadinho agora o versículo de baixo, mas ele disse que o entregava, eles disseram-lhe que davam um X de dinheiro, e então nós vamos combinar a situação certa. Porque eles não queriam fazer isto à frente de uma grande multidão, porque a multidão podia proteger Jesus. Então, quando fosse a ocasião certa. Este é Marcos. Mateus é que diz que foi por 30 moedas de prata que Jesus foi vendido. E 30 moedas de prata era mais ou menos o preço de um escravo. É isso que em Êxodo 21 fala. E 30 moedas de prata tinha sido profetizado acerca do Senhor Jesus em Zacarias 11. 400 anos antes, já tinha sido dito que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata. A Bíblia é precisa ou não é? Os pormenores todos, não é? Inclusive o que Caifás falou estava dentro dos planos de Deus. A quantia de dinheiro que Judas fez, e estava profetizado que havia um traidor, está escrito em Zacarias. E estas 30 moedas de prata era mais ou menos equivalente a 120 dinários, e faz-nos pensar faz-nos pensar a ironia da questão, que foi menos de metade do que Maria ofereceu ao Senhor. Vejam o valor que cada um atribuía a Jesus. Judas contentou-se com 30 moedas, está selado o negócio. 30 moedas para mim já chega, 120 dinários. Maria entrega 300 ou mais dinários aos pés dele. E se mais tivesse, mais dava. Vejam o amor e a proporção de importância que cada um dava. Então, por isso, agora nós temos um versículo que foi o Senhor Jesus que falou: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Posto que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Foi o que aconteceu. Uma situação, uma circunstância, fez Judas ganhar ódio, raiva, e as trevas que estavam dentro dele saíram, e fez uma mulher adorar. Mesma situação. No coração bom saem coisas boas, no coração mau saem coisas más. E assim se explica o que se passou neste episódio. Agora vamos conhecer um bocadinho mais Maria. Maria era, portanto, como nós falámos, mais intuitiva, mais contemplativa, mais de ver os pormenores. Uma mesa para ela era bonita quando tinha umas flores, quando tinha tudo arranjadinho, com cores, e vemos, se calhar, uma Marta mais desenrascada, chegava ali, fazia as coisas, e Maria ia lá e ia dar um toquezinho, aquela sensibilidade, aquele toque, que fazia com que ela tivesse uma intuição também muito atenta. Era aquela pessoa que, se calhar, quando alguém não estava bem, Maria percebia. Não estás bem, porque está atenta aos outros, atenta aos pormenores. Marta provavelmente era mais jornalista, via assim as coisas ao alto. Mas fazia por isso também, lembrem-se que nós todos temos forças e fraquezas, muito mais suscetível ao desespero. E vemos-la na narrativa do capítulo anterior, João 11, completamente desesperada com a morte do irmão, a afundar no desespero, a afundar na dor. Quando foi dito a Marta que Jesus estava a chegar à aldeia, Marta foi a correr, Maria ficou na dor. Mesmo de dizer a Maria, mas Jesus chegou, não, mas eu não consigo, não, eu não sei, mas não quero. Completamente destroçada, nada a conseguia puxar por ela. Mas graças a Deus ela eventualmente vai ter com Jesus. E nesse encontro, tal como Marta já mostrava mudanças, começaram a acontecer mudanças também a Maria. E graças a Deus, Deus começou a temperar o caráter dela. E é isso que Deus quer fazer connosco, temperar. Sabem quando nós temperamos a comida? Um bocadinho a mais fica salgado, um bocadinho a menos fica insonso. Temperar no ponto. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Temperar no ponto os nossos temperamentos, que têm forças e têm fraquezas. E Ele nivela as coisas de maneira que não haja esta discrepância, este exagero. Batemos lá no fundo e depois estamos lá em cima. Ele nivela as coisas. E foi isso que Ele fez no caráter de Maria. Porque depois agora vemos uma Maria com uma situação dramática, uma situação tensa, uma situação preocupante, e não a vemos a colapsar. Vemos-a adorar. Vemos-a adorar. E isto é sinal de que houve mudança. Já ela não se entregou ao desespero. Lembra-se que ela percebeu que Jesus ia morrer. Jesus era o amado dela.
Por isso é que ela estava a entregar o dote aos pés dele. E ela não desesperou com isso. Como poderia ser, e agora ele vai morrer, e agora ele vai desaparecer, e agora... Ela era uma mulher já diferente. E por isso também tive este coração de assim, eu vou aproveitá-lo enquanto eu tenho. Eu vou adorá-lo. E fez, então, o que fez. Se este versículo fala-nos que de um coração bom saem coisas boas, e daí por isso percebemos a adoração de Maria perante este cenário, no caso de Judas, não há dúvida que ele tinha um coração mau, mas também temos que ter noção de que foi sempre uma escolha, uma opção dele. Nunca foi algo, estava profetizado que ele ia trair e ele estava destinado. Não, ele aceitou e quis fazer tudo o que fez. Se calhar Judas era aquele sempre que resmungava um bocadinho no grupo e que se calhar estava mais descontente do grupo. E normalmente um bom líder, e Jesus o era, quando é assim, acarinha ainda mais esses, certo? Não os despreza, pelo contrário, acarinha ainda mais esses. E quando nós percebemos que ele tinha a responsabilidade da bolsa e do dinheiro, era um sinal de responsabilidade. E provavelmente por ele andar sempre muito descontente e queixava-se disto e queixava-se, olha, Judas, e tu gostas mais dos outros, gostas de mim, tu fazes aos outros e não fazes a mim. Judas, não é nada assim. Normalmente as pessoas têm esse problema, não é? De achar que são sempre vítimas. E Jesus falava com ele e disse, olha, Judas, eu vou-te dar a responsabilidade do dinheiro. E ele, só tu é que vais cuidar do dinheiro. E nós precisamos de alguma coisa a ti que vamos pedir, quando alguém entrega alguma coisa e nós entregamos a ti, eu não é uma posição de destaque. Dos 12, Judas, és tu que vais ficar com o dinheiro. Sim, era importante. Pronto, então eu não quero ouvir essas conversas do fazes aos outros e não fazes a mim. E não vamos falar nisso, está bem, Judas? E um escritor cristão, que quando fez um comentário ao Evangelho de João, escreveu assim, ele chama-se William Barclay, por vezes a melhor maneira para ganhar alguém que está no caminho errado é tratá-la não com suspeita, mas com confiança. Não como se estivéssemos à espera do pior, mas como se estivéssemos à espera do melhor. Foi isso que Jesus fez. Jesus deu todas as oportunidades a Judas e destaca ele, inclusive. Mesmo naquela tentativa, não, eu vou ganhá-lo, eu não vou perdê-lo, eu vou ganhá-lo. Mas perdeu. Perdeu. Porque a decisão final era de Judas e não havia nada a acontecer. E isso faz-nos pensar, irmãs, como é que é possível alguém viver 3 anos e meio com Jesus, testemunhar o que testemunhou, ouvir o que ouviu, conviver com Ele e negar o Senhor como Ele o fez, trair o Senhor como Ele o fez. E nós não somos melhores. E lembrem-se que deste grupo de 12, um traiu e o outro negou. Como é que se faz isto a alguém que é tão importante? É a natureza do coração humano. Quando a nossa vontade não fica alinhada com a vontade de Deus, nós rebeliamos contra Deus. Por isso é que a nossa vontade tem que estar em submissão e aceitarmos a dele. Porque senão vai haver ali confrontos de vontades. E como Jesus diz, ninguém serve a 2 senhores. Só serve a um. E a um deve ser a Deus. Que nós nos examinemos e, apesar de acharmos que Judas fez uma grande loucura e fez, e terrível é o castigo que ele teve já em vida depois da traição, porque ele não se reconciliou consigo mesmo depois disto, não nos esqueçamos que nós também podemos e conseguimos trair o Senhor. Da maneira como o renegamos e o vendemos. Alguém dá-nos outra coisa melhor e a gente vai para lá e vende o Senhor por uma bacatela. O Senhor Jesus disse que onde estiver o vosso coração, aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele diz isso em Mateus 6, 21. E o tesouro de Maria não era o enxoval dela. A segurança dela não estava ali. O tesouro de Maria era ela poder dar tudo o que tinha. Tudo o que tinha aos pés de Jesus. Para ela era o mais importante. E ela não estava lá para receber, ela estava lá para dar. Judas, pelo contrário, estava lá para receber. E por isso nós começamos a ver diferenças grandes entre estas 2 personagens da mesma história. E temos uma Maria que tinha um coração grato. O irmão dela tinha ressuscitado. Aquilo que mais ela devia ter pensado. Eu já perdi os meus pais. Eu já perdi tantas coisas na vida, oportunidades. E agora perdi o meu irmão. E Jesus traz o irmão dela de volta. Só havia gratidão no coração dela. Ela conhecia o verdadeiro Messias. Havia judeus que nunca tinham visto o Messias. Ela o conhecia. E o Messias tratava por amiga a ela.
tratava por Maria, querida Maria, sei lá a intimidade que havia entre elas. Mas era uma intimidade profunda entre eles os dois. Por isso ela queria dar honra e destaque a Jesus. Por outro lado, para Judas, ele tinha um coração ganancioso, as coisas não estavam a acontecer como ele queria, ele tinha a sua própria agenda, ele tinha a sua própria ordem das coisas, ele alistou-se para alguma coisa e não estava a concretizar, ele estava frustrado e, muito tristemente, ele estava mais preocupado com as questões políticas e dos romanos e com as questões bancárias. Lembrem-se que ele roubava, João diz-nos isso, portanto o dinheiro para ele era algo muito importante, do que propriamente com a condição do seu coração. E por isso fez o que conseguiu fazer, que foi a traição. Provérbios 30:15 diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E isto a falar da ganância. Quando nós temos ganância, avidez, nunca estamos satisfeitos, irmãs. Porque este é um buraco que nunca se tapa, nós queremos sempre mais. E por isso às vezes vemos pessoas que têm tanto e não estão satisfeitas. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Tem uma coisa, é bom, mas depois querem aquilo, mas querem aquilo. Sempre mais. E o dinheiro é realmente uma questão que nós temos que disciplinar nas nossas vidas, independentemente se temos muito ou pouco, porque tanto se peca por ter muito ou por ter pouco. Mas que aprendamos as palavras que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 6, mas é grande a piedade com contentamento. Contentamento é uma palavra muito importante que deve fazer parte do dicionário de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Temos a noção de que não temos que ter mais. Nós não temos que ter mais. E o descontentamento é alguma coisa que nós facilmente caímos. O dinheiro acaba sempre, chega ao final do mês não tenho dinheiro, eu gostava de agora ter dinheiro para isto, agora veio aquele problema do carro e agora veio este problema de saúde, já não tenho dinheiro para não sei o quê. Descontentamento, murmuração, é terrível, é terrível. E que tenhamos cuidado não só de não falar, como de não ter esses pensamentos no coração. Porque eles estando no coração, eles saem, mais tarde ou mais cedo. Se estiverem disciplinados no coração, já não saem. Termos a noção que temos um Deus soberano a controlar todas as coisas. Paulo também escreveu a Timóteo estas palavras, no contexto das anteriores também, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. Isto é dito de crentes ou descrentes? Aqui o contexto. Está a falar para crentes ou descrentes? O que é que vocês acham? É para crentes, não é? É para crentes. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. São crentes. Que não deixam de ser crentes. Mas desviaram-se da fé. O que é que acontece? E trespassaram-se a si mesmo com muitas dores. Tem que haver dores. Tão longe do Senhor e da vontade dEle, tem que haver dores. Tem que haver dores. Que tenhamos atenção, que podemos nos também desviar por questões de dinheiro. A felicidade, irmãos, não está em termos tudo o que queremos, mas a querermos tudo o que temos. Contentamento. Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo o suficiente. Aquela passagem de Timóteo, que é uns versículos antes que eu li, mas é grande a piedade com contentamento. Basicamente aqui no original a ideia é: tu tens tudo o que é suficiente para ti. Tudo. Contentamento é isso. Não te falta nada. E não falta nada. Podíamos ter mais, podíamos, mas também podíamos ter menos. E ainda assim Deus era Deus e Deus estava a cuidar de todas as coisas. Gratidão é muito importante. E é isso que fez a diferença entre Maria e Judas. Vamos ver algumas mais diferenças entre eles. Maria veio com entrega, Judas veio com a sua agenda própria, ele tinha as coisas e queria à sua maneira. Maria ouviu o que Jesus dizia e respondeu, ela percebeu o que é que se ia passar e achou que não podia ficar parada e agiu. Judas ouviu, mas não compreendeu. Maria entregou tudo, Judas entregou nada, não deu nada, nem o coração a Jesus ele deu, quanto mais alguma oferta generosa como a de Maria. E por isso Judas ficou tão afetado com tudo o que se passou. E por isso ainda hoje, quando alguém tem alguma manifestação de amor extravagante,
E eu com isto não estou aqui a apelar que nós temos que ser assim umas grandes malucas e que temos que fazer umas coisas doidas para provarmos que amamos a Jesus. Até porque as maiores loucuras é em privado com Ele. Aí sim, aí podemos nos derramar todas e podemos amar e podemos saltar, pular, fazer o pino, como o que nós quisermos. Aí, porque foi isso que Maria fez. Maria fez na presença de Jesus, não é? Jesus hoje não está fisicamente connosco aqui, está no nosso coração, está quando nós estamos a aprender aos seus pés. E aí podemos e devemos ser umas loucas que entregam e dão tudo. Dão os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que almejamos na vida, deixamos tudo aos pés dele com Maria. Mas ainda hoje o amor extravagante não é compreendido. E se calhar quantas nós já não ouvimos alguém dizer assim, normalmente um descrente, mas não achas que está a exagerar um bocado nisso das coisas de Deus? Deus para aqui, Deus para ali, só Deus, é só Jesus, é só a igreja? Já não é demais? Será que isto não é demais? Ou então alguém nos dizer assim, mas porquê que tens que orar tanto? Se formos a ver, Deus já conhece todas as coisas, quer dizer, quando tu estás a falar, Ele já sabe, porquê que temos que orar tanto? Às vezes aquela crítica de se achar que nós estamos a levar as coisas de Deus muito a sério, somos muito espirituais, somos muito santas. E sabem o que é? A prova que nós estamos a amar com intensidade e por isso constrange os outros. Por isso até os outros fazem-nos sentir, ou querer sentir mal, porque nós somos uma minoria. Que assim seja, irmãs. Façamos parte da minoria, não há problema nenhum. Não seja pelos outros, seja pelo nosso Senhor e pela importância que nós lhe damos. Se nós estamos a falar aqui de amor extravagante, nunca podemos deixar de sublinhar aquele que é o exemplo máximo de extravagância no amor, que foi o Senhor Jesus. Deus se fez carne, veio à terra, viveu como homem, Deus como homem, e foi morto numa cruz, torturado primeiro, preso, blasfemado, cuspido, bofeteado, tudo e mais alguma coisa. Foi morto com a morte que era destinada aos piores dos criminosos e foi abandonado por todos e fez isso por amor a nós. Se há amor extravagante, sem dúvida, que é o do Nosso Senhor. E Maria foi só numa escala menor, porque a escala maior, que é alguém morrer por amor, e é alguém que não estava nivelado connosco. Não estamos a falar de uma mãe morrer por um filho, um irmão morrer por um irmão. Não estamos a falar disso, estamos a falar de Deus morrer por nós. Isto é uma escala completamente diferente e por isso podemos ver a alegria de João quando ele escreve numa das suas epístolas, na primeira, no capítulo 3, e no versículo 1 diz assim: vede que imenso amor, a nossa versão diz vede com grande amor, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto o conheceu a Ele mesmo. Maravilha deste amor, sermos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. E eu gosto daqui quando ele diz, e na realidade somos filhos de Deus. Somos mesmo, não é eu acho que sou, eu penso que sou, eu sou, não há dúvida. E não está porque tenha requisitos eu ou qualidades, mas porque Ele me comprou, me amou e me escolheu. Por isso Maria respondeu também assim com um amor extravagante. E existe uma grande lição que nós podemos aprender com ela, acerca deste episódio que se passou e que vai fazer com que nós amemos muito mais a Deus e vai fazer com que nós nos amemos muito mais uns aos outros também. E a lição é esta. Maria amou de todo o coração. Não reservou nada, não guardou nada, deu tudo. Tudo. E tudo é uma palavra muito grande, que engloba tudo. Tudo. Não foi guardar. Naquela noite, Jesus não disse assim, ei Maria, pai, eu gostei, mas se tu tivesses nada, ela deu tudo. Tudo de uma maneira muito intensa. Talvez ela possa até, não vamos fazer dela agora que ela foi uma corajosa, se calhar ela tremeu um bocado. Se calhar, antes de acontecer, ela olhou para o vaso umas quantas vezes, faço, não faço, será que eu devo? Será que eu posso? Não havia relatos de nenhuma mulher ter feito isto. E ela, será que eu posso? Será que eu devo? Será que ela aconselhou-se com Marta? Marta, eu estou a querer fazer isto. E uma Marta agora diferente. Se eu sou a Marta de antes, tu és maluca, tu vais fazer isto. A Marta de agora diz, olha, tu faz o que o teu coração quer fazer, Maria. Se é pelo Senhor, faz. E ela se calhar pensou, teve-me ali uns pensamentos,
Não sabemos. Sabemos é que ela decidiu o que ia fazer. E o que ela decidiu foi: Senhor, eu te entrego tudo. Esta palavra que diz tanto. Tudo, tudo, tudo. De todo o coração eu te entrego tudo. E foi o que ela fez. Ela deu tudo. E como eu já vos falei, ela não reservou nada. E como eu já vos falei, toda esta cena é socialmente muito incorreta. Uma mulher não fazia isto, uma mulher não devia fazer isto. E para a cena ainda ficar mais extravagante, entra aquela questão de que ela não só quebrou o vaso com o perfume, com o unguento, ungiu os pés do Senhor, nesta passagem diz, como a seguir o que é que ela fez? O que é que a Bíblia diz que ela fez? Nós já lemos. Começou a limpar os pés com os seus cabelos. Aquilo é uma cena mesmo. Tudo é tudo. Sabe o que é que ela estava a fazer? O cabelo é a glória da mulher, certo? Ainda hoje o cabelo é a glória da mulher. A Bíblia diz-nos isso. Aquela passagem de 1 Coríntios que fala do véu, fala que o cabelo é a glória da mulher. Por isso é que nós gostamos tanto do nosso cabelo. E cuidamos tanto do nosso cabelo. O cabelo é a glória da mulher. Naquele tempo, culturalmente, uma mulher não andava com o cabelo exposto. Em público. Elas usavam lenços para proteger o cabelo, certo? Ela quebra o vaso, ela tira o lenço, ela mostra o cabelo dela, que era a glória dela, que era sinal de feminilidade dela, que era algo reservado para a intimidade com o marido. Era aí que uma mulher mostrava o cabelo, era ao marido, não era em público. E com os cabelos dela, que deviam ser longos e bonitos, começa a limpar os pés de Jesus. Vocês estão a ver bem esta cena? Não há como ficar indiferente. E ela era para dar tudo, ela era para dar tudo. E o que Maria fez, e para mim esta cena, quando se entra este pormenor do cabelo, ganha um grau de elevação, porque é ela tornar-se completamente vulnerável. E é ela dar tudo. Senhor, eu estou-te a dar a minha glória. Aquilo que eu se calhar nunca vou dar a ninguém, porque eu não sei se um dia vou casar. Eu estou-te a dar a ti. E estou-te a limpar os pés com isso. Isto é um ato de amor extravagante. Mas é um ato que derreteu o coração do Senhor. E nada para ela era muito. Inclusive a questão da reputação dela. Como é que ficava a reputação dela? Ah, Maria, aquela doida, aquela maluca. Então não te lembras quando ela fez aquilo a Jesus? Até mostrou os cabelos e... Não interessa. Para ela não interessa. Jesus é o principal. E nós já vamos perceber que o ato de loucura dela, ainda que não tenha sido com essa a intenção, dá frutos ainda hoje. E por isso é sinal de que isso agradou o coração do Senhor. Mateus 26, 10 diz acerca deste episódio, que lá não aparece como sendo Maria, mas nós estamos a interpretar como sendo. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Aqui em João ele não diz isso, mas em Mateus ele diz: ela fez uma boa ação para mim. O que é que vocês estão a chamar-lhe a atenção? E em Marcos, quando é descrito este episódio, que é Marcos 14, gritaram com ela. Ela fez isto, aconteceu, e começaram a bramar aos gritos para ela. Aquilo foi uma humilhação muito grande, porque vocês não pensam que ela fez isto e toda a gente ficou quietinho e caladinho. Houve um silêncio constrangedor no início, mas depois aqueles homens começaram a gritar com ela, a envergonhá-la, a humilhá-la com toda a gente. E Jesus, porque no nosso episódio é só Judas que fala, não é, João? Mas em Marcos 14 não, começaram a gritar e a bramar com ela. E em Marcos 14, Jesus defende assim: deixai em paz, ordenou-lhe Jesus, porque causais problemas a esta mulher. Ela realizou uma boa ministração para comigo. Ela fez algo precioso, ela fez algo importantíssimo. E Jesus, outra vez, deixa em paz, protegeu, não permitiu que alguém a maltratasse, que a humilhasse, que lhe dissesse alguma coisa. Jesus aceitou a oferta de Maria, porque mais do que um bom perfume que ela lhe deu, que deixou Jesus perfumado, Jesus deixou a casa perfumada. Aliás, toda a gente deve ter saído lá perfumado. Aquilo devia ter um cheiro bem, bem forte. Jesus viu o interior e percebeu que ela estava a dar tudo. Ela não estava a guardar e a reter nada. E este é um
dos principais exemplos de afeto e de demonstração de afeto que a Bíblia fala, mas existem algumas demonstrações de afeto que são enganosas, não é? Basta pensar em Judas. Ele traiu o Senhor Jesus com um beijo. Não foi? E eu acho que até o próprio Senhor Jesus ficou surpreso com o requinte de malvadez, de todas as coisas que ele podia ter feito. De ser com um beijo, de ser o sinal de luz verde para os outros atacarem. Havia tantas coisas que ele podia dizer. Uma palmada nas costas, então Jesus, ou então mestre, porque ele chamou-lhe mestre, com um beijo, uma coisa tão íntima, tão próxima. É terrível, não é? E Jesus, eu acho que eu consigo sentir ali um bocadinho de dor, quando ele diz em Lucas 22, 48, e disse-lhe Jesus, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Com um beijo, Judas. É assim, porque quando ele deu o beijo foi isso que Jesus lhe disse. Jesus sabia. Aqueles que estavam escondidos atrás das árvores não estavam escondidos de Jesus, ele sabia. Mas a questão de dizer, deixa-me ver como é que ele vai fazer isto. E com um beijo. E é terrível, não é? Como é que estas duas personagens estiveram no mesmo episódio? Seguiram destinos tão diferentes. Uma foi de entregar tudo e de adorar, o outro foi de querer trair o seu melhor amigo, que tinha passado tanta coisa com ele. E lembrem-se que depois de ele ter traído o Senhor, ele terem dado o dinheiro, ele arrependeu-se. Óbvio que ele não ficou bem, não é? E ficou mal com ele próprio. E tentou devolver o dinheiro outra vez aos principais dos sacerdotes e aos fariseus, que obviamente não aceitaram. Mas nós queríamos já acontecer, nós já o aprendemos. Agora, se tu não estás bem, isso é contigo, vai estar a tua vida. E nós sabemos o que é que ele fez, não é? Ele enforcou-se e a Bíblia fala que com o dinheiro que eles tinham comprado Jesus a Judas, eles não iam pôr esse dinheiro outra vez no dinheiro das coisas de Deus. Oh, não. O que eles fizeram antes não tivesse ido errado, mas agora pôr o dinheiro ali é que não podiam. Compraram um terreno que servia para sepultar aqueles que eram renegados e que ninguém queria saber na sociedade e enterraram Judas, depois de ele ser enforcado, nesse terreno. Portanto, aquele terreno foi comprado com o sangue de Jesus. E Judas, que não quis aquele dinheiro depois para nada, foi e se comprou o sítio onde alguém o ia enterrar, porque ninguém, e não pensei que foi algum discípulo que o foi enterrar, ninguém quis saber mesmo dele. Ele foi o traidor de Jesus. E os judeus tinham muito reverência aos corpos e alguém ia ter pego nele e ter feito o sepultamento, mas é irónico que ele foi para um sítio onde foi com o dinheiro que o Senhor Jesus, através do Senhor Jesus que foi comprado. É interessante que o gesto de Maria é completamente diferente de tudo. E como eu vos disse há bocadinho, quando Jesus falou aos discípulos que importava que ele fosse morto e que fosse entregue aos principais sacerdotes e que ao terceiro dia ressuscitasse, vocês lembram-se daquela vez que Pedro chama a atenção, e se encontra-se em Mateus 16, e diz, Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum isso acontecerá. E nós já falámos entre nós que é ridículo ele chamar a atenção de Jesus. E lembram-se o que é que Jesus respondeu a ele quando ele fez isto? O que é que lhe chamou? A Pedro? Nós falámos na altura. Para trás de mim, Satanás. Exatamente porque ele não estava a cumprir a vontade do diabo. Mas Maria, perante esta mesma revelação de que Jesus vai morrer, é constrangida a aceitar a vontade soberana de Deus e a ungir o seu amado, que ia ser morto. Porque aquilo que ela fez do unguento fazia parte também dos rituais de sepultamento do morto. Tanto é que lembrou-se quando Maria Madalena e outras mulheres foram no domingo de manhã ao sepulcro, o que é que elas iam fazer? Elas iam oferecer especiarias, não eram? Elas iam fazer aqueles rituais ao corpo, e o corpo já não estava lá. Não estava lá e nunca ninguém o fez, exceto Maria, é que teve o privilégio de ungir o corpo de Jesus, ainda em vida. E por isso é que ele diz que ela fez isto para o meu sepultamento. Ela guardou isto para o meu sepultamento. Ela teve o privilégio de ungir o seu amado ainda vivo. Mas ela sabia que ela estava a ungí-lo para a morte. É muita renúncia, não é, irmãs?
Porque uma coisa é, nós queremos sempre o bem àqueles que amamos. E ela amar a Jesus e dizer assim, eu sei que tu vais morrer, e tu falaste que vais ressuscitar, e ainda não sei muito bem como é que isso funciona ou não. Eu já te vi ressuscitar o meu irmão. E se calhar tu também ressuscitas mesmo. Mas ainda assim, em vida, enquanto eu tenho tempo, eu vou-te dar tudo. E foi isso que ela fez. E que belo o que ela fez. Ungir o amor da sua vida enquanto teve a oportunidade e com isso aceitar a vontade de Deus. Não refilou, não fez como Pedro. Senhor, isso nunca. Ela aceitou. Deus estava no controle e Deus sabia. E o último versículo que nós vamos ler juntas é este de Marcos 14, que diz assim, dentro desta história que é narrada em Marcos, no final é dito, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Isto é a prova evidente de que o que ela fez foi precioso, foi valioso, e ainda hoje estamos a falar, não é? Porque ficou escrito, podia não ter ficado escrito. Houve muitos milagres e muitas coisas que aconteceram com Jesus que não ficaram escritas. João diz-nos isso, se todas as coisas fossem escritas, não havia livros no mundo para caber tanta coisa. Mas esta ficou escrita, porque exatamente para a memória dela. E para que nós percebêssemos que Jesus abriu ali um caminho para nós mulheres. As mulheres naquela altura estavam muito limitadas, estavam muito desprotegidas e com poucos direitos. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Nós hoje, irmãs, temos privilégios de chegar à presença de Deus com toda a liberdade. Não temos que fazer rituais, não temos que vir aqui à igreja para o fazer, ainda que o devamos, mas em qualquer sítio podemos e devemos adorar o nosso Senhor, estar com Ele e entregar tudo. Que privilégio nós temos. E devemos ter a certeza que aqui na Terra as pessoas podem censurar amor extravagante, mas o céu sempre se alegra. E a prova disso é que Deus quis registrar isso na sua palavra como memória desta mulher, para ninguém se esquecer do ato corajoso, e contra tudo e contra todos, mas abnegado que ela teve em relação ao seu Senhor.